Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Da lição da Escola Sabatina, né, Lia? Isso aí. Bom, espero que vocês estejam preparados, porque essa semana também vai ser recheada sobre o livro de Êxodo. E a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre o restante das pragas, né, do Egito. E é isso. Vem acompanhar com a gente. O tema dessa semana é Tire-me daqui. Só pelo tema, assim, só pelo nome do tema, você acha que você já sabe sobre o que é que a gente vai falar, né? E aí vocês vai estar aparecendo aí na tela pra vocês a tirinha dessa semana. É muito interessante a tirinha, porque finalmente é um momento de felicidade. E aqui fala, como você ser triste este ano se Deus se lembrou de nós, Deus derrotou o nosso opressor, Deus nos libertou da escravidão. E você vê, né, que toda vez eles estão comemorando. E é interessante, né, que o texto-chave dessa semana é Êxodo capítulo 11 ao 13, ou seja, 11, 12 e 13. Então, se você tiver um tempinho aí, tira um tempinho para estudar, porque a gente vai destacar pontos importantes. No capítulo 11, no caso, vai ser só a anunciação da 10ª praga. Moisés foi novamente lá no faraó, e aí ele foi explicar, né, como é que essa praga ia acontecer, que essa praga era sobre a morte dos primogênitos. Ele foi explicar tudo, que até os animais, né, os primogênitos dos animais seriam mortos. E, mais uma vez, né, destacando, né, o versículo 10 que fala assim: Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. E é importante destacar aqui que Deus não endureceu o coração dele anteriormente, não, tá? Tudo aquilo ali foi decisão dele, foi escolha dele de ter tomado essa decisão mesmo, de não querer fazer e pronto. Aí Deus chegou num momento em que ele tinha que dizer assim, se você não quer, então não tem mais o que fazer, né? Ele tentou muito, né? Muito. Foram 9 pragas que foram alertando ele. Moisés foi lá todo dia, toda vez que tinha uma praga, ele foi alertar, entendeu? Porque eram 3 grupos, como a gente tinha visto, e ele avisava sobre a praga, conversava com o faraó, e faraó continuava com o mesmo pensamento. E aí eu acho que foi na 8ª praga que falou, né, que Deus endureceu o coração de Faraó, somente na 8ª. Mas ele teve 7 pragas antes disso, para ele decidir escolher, né, se libertaria o povo ou não. Só que sempre ele endurecia o seu coração, ou seja, sempre que uma praga acontecia, ele não obedecia. E aí quando ele chamava Moisés, né, e Arão, e aí eles iam lá, conversavam com o rei, e Moisés sempre falava, né, que a praga seria retirada. Então toda vez que a praga era retirada, o faraó endurecia o seu coração por si só. Então ele mesmo tomava essa decisão. Deus não agia necessariamente nisso. Deus agia mostrando sempre através das pragas quem ele era, o poder que ele tinha. Como a gente sabe, né, cada praga representava um deus egípcio. Então era meio que um combate Deus contra Deus, no caso, os deuses dele, contra o Deus verdadeiro. Então tem esse negócio aí. Então, tipo assim, teve muita coisa assim que foi muita tentativa de Deus. Vocês viram na semana passada, a gente viu que Faraó, ele ainda até, tipo, falou com muita ignorância, tipo, quem é esse Deus? Pra mim, não tem valor algum pra mim. E é na cabeça dele, ele podia fazer como ele bem entendesse. E ele não sabia da gravidade do que ele estava falando, que é das decisões que ele estava tomando. Até os servos dele perceberam isso e tentaram e alertaram ele: ó, isso aqui é um poder aqui de Deus, isso aqui é uma coisa muito grande. E mesmo assim ele continuou com a decisão dele, os servos dele alertaram ele, mas mesmo assim ele continuou com o mesmo pensamento. Então, bom, e aí a gente vai agora pro capítulo 12 e a gente destacou aqui 6 pontos dessa história. Os 3 primeiros pontos é o versículo 12, 13 e 14. Tu quer ler, Kelly? O 12 diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos,
desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí aqui nesses versículos a gente vê um pouco mais da explicação, né, de como essa praga ela ia acontecer, né? E é uma praga que atingiria, como a gente falou, né, tanto os primogênitos dos seres humanos quanto dos animais também. Até os animais entraram nessa. É isso. E aí a gente no capítulo 13, né, fala que a maneira que os israelitas, eles não seriam atingidos por essa praga, porque ia passar por todo o Egito. Então eles faziam parte desse povo que morava no Egito. Só que ele era um povo separado, um povo à parte, né? E aí, para que não acontecesse com os primogênitos deles, eles teriam que fazer o quê? Passar sangue nos umbrais das portas deles. E Deus passaria, ó, retinho. Sim. E aí no 14, né, diz que tudo isso, né, toda essa questão seria marcado, seria né? marcado como um memorial, com uma celebração de uma festa ao Senhor, que é a Páscoa, né, que é a instituição da Páscoa. E aí de geração em geração, ele seria lembrado por um estatuto perpétuo. E como a gente sabe o que é perpétuo, é eterno. Para sempre. Os outros versículos que a gente separou também do capítulo 12 é o 29, o 30 e o 31. Que fala sobre a 10ª praga. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Então aqui já nesses versículos, a gente vê que essas pragas, essa praga, no caso, ela foi concretizada, né? Aconteceu que à meia-noite, o anjo da morte, né, passou, e todas aquelas casas, né, dos egípcios que não estavam marcadas, né, nos umbrais com o sangue do cordeiro, né, que eles tem todo, quando vocês for ler, vocês vão perceber, né, que tem todo um ritual ali para matar o cordeiro, como era que ele deveria comer a carne, então tudo isso. E aí fala aqui no versículo no 13, né, houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. E aí diz também, foi um clamor tão grande como nunca havia, tido antigamente, porque foi algo avassalador, chocante, e não havia uma casa que não houvesse um morto. Ou seja, o Egito era uma superpotência, né? Então era uma cidade enorme. Então eram muitas casas, muitas pessoas, muitas famílias. Então não tinha uma casa sequer que não havia uma pessoa, um primogênito que não estava morto ali. Então foi um clamor enorme, um sofrimento grande. Só que aí não precisava chegar a esse ponto, né? Mas foi necessário, foi o único jeito. Porque foi Faraó, no final das contas foi a escolha dele, entendeu? E isso acabou acontecendo. Tinha que acontecer, de uma forma ou de outra. Eles tinham que aprender. E é difícil sim, mas é necessário. Se faz necessário, né, nesse caso. E aí, pra gente finalizar essa parte, a gente vai ver o versículo 22 e Êxodo 13, que já aí o pessoal já saiu do Egito, já teve aquela comemoração também toda, né? Tudo. E aí eles pegaram, né, o ouro, a prata e tudo mais que devia, já tinham saído do Egito. E aí no versículo 22 diz o seguinte: Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu acredito que nesse versículo 22, uma coisa que pode se destacar é que essa coluna de fogo
e de nuvem, né? Isso, a coluna de nuvem e de fogo nunca se apartou desse povo, porque eles estavam representando ali Deus de maneira física para aquele povo, para que eles soubessem que Deus ainda estava com eles. E eu acho interessante destacar isso, porque antes disso, Moisés sempre lembrava para cada um dos pais que era para falar, entendeu? Dessa história aos seus filhos, contar aos seus filhos essa história da libertação, do que Deus fez por esse povo, para eles estarem nesse lugar foi porque foi necessário ter acontecido muitas coisas e Deus os livrou, Deus os libertou e Deus concedeu esse momento agora de paz e eles tinham que cumprir todo um ritual, toda uma coisa bem bonitinha para Deus e tudo mais. Então Moisés sempre estava destacando isso, lembre-se disso e passem isso para cada um dos seus filhos, nunca se esqueça disso. E eu acho isso muito interessante porque Moisés sempre destacou essa questão do não esquecer, do sempre lembrar. E de passar, né, de geração em geração. Sim. Com certeza. Que foi uma instrução do próprio Deus também. Então, tipo assim, a gente vê que é bastante interessante estudar sobre isso, né? Foi um momento aqui que acaba agora esse sofrimento, assim, pro povo de Israel. E eles finalmente estão libertos e estão comemorando em paz, né? Cada um tá... Então, você vê aqui que cada um tem um personagem diferente, né? E cada um deles estão comemorando, estão felizes pela situação que eles estavam passando, porque... Foi uma coisa muito difícil que eles passaram. Quem acompanhou aí as lições passadas viram que eles passavam por muitas situações difíceis. E quando viu, né, que Deus estava botando a mão, Deus estava cuidando de tudo, mas mesmo assim, como as coisas estavam piorando, né, quando Moisés entrou no meio, as pessoas começaram a se questionar mesmo se Deus estava agindo, se Moisés realmente era o enviado de Deus. E eles começaram a sofrer mais ainda nas mãos de Faraó e dos outros, né? E aí você vê que finalmente a liberdade, Deus libertou eles e agora eles estavam em paz. E com isso a gente vai para domingo, que tem como tema Estamos Livres. E aqui tem uma perguntinha, né, que eu estava vendo aqui que sim. Você já esperou por algo significativo, talvez até capaz de mudar a sua vida? E a gente diz, quem nunca, né? Quem nunca? Sejamos sinceros, né? Como foi essa experiência? Nossa, um momento de ansiedade, né? A pessoa fica tipo, nossa, eu quero que isso aconteça logo. E aqui fala, teve que aguardar muito tempo? Sim, principalmente coisa grande assim, requer tempo e paciência. E esforço também. Os israelitas esperaram tanto tempo, tanto pela libertação, que muitos perderam a esperança, acreditando que nunca aconteceria, como a gente vê, né? Que às vezes a gente, com o passar do tempo, né, vai tipo murchando, até que tipo assim, fica a gotinha assim, só o restinho de esperança. E o destino deles foi reescrito, não eram mais escravos, de repente estavam livres. E aqui conta, né, que o êxodo é sem dúvida marca um dos eventos mais marcantes da história entre Deus e seu povo. Contudo, a devastação das pragas, nossa, essa parte aqui é bastante interessante, gerou desconforto em muitos estudiosos que se incomodam com o caos no qual Deus se envolveu. Muitas vidas foram perdidas e, como o texto descreve, a mão de Deus estava claramente presente. Nossa, assim, eu acho que realmente é muito difícil assim, você ler a história e você ver isso acontecendo, muitas mortes, e ver que Deus estava ali, né? Deus estava permitindo, Deus estava agindo ali, mostrando seu poder através disso. Então, tipo assim, os estudiosos com certeza eles questionavam, será que era realmente necessário tudo isso? Eu acho que é tanto por essa parte que o pessoal costuma dizer que Deus é tirano. Sim, por esse motivo. É um dos motivos, viu? Que o Antigo Testamento conta muito essa história que Deus é justo, ele é justo, entendeu? Vocês viram aqui que ele lutou muito pelo povo do Egito, por Faraó, mas as coisas não estavam dando certo assim. Deus precisava mostrar, entendeu? O poder dele, porque estava achando que ele não era nada, entendeu? E não só por questão de mostrar quem ele era, mas por questão também para salvar seu povo. E ele tinha feito isso, ele tinha feito essa aliança, entendeu? E eu acredito que a pessoa precisa estudar muito bem para compreender, sabe? Para que ela realmente entenda que, por mais doloroso que seja essa história, né? Ela tem um grande motivo, um motivo profundo. E Deus não faria isso por brincadeira, por bobeira, ou só pra tipo, que eu sou grande aqui, maior que você, entendeu? Não, Deus nunca faz essas coisas. Ele é justo,
misericordioso como ele foi. Como vocês viram, ele foi muito misericordioso, foi muito paciente, esperou que ele tomasse uma decisão boa, positiva, mas ele não tomou, então as consequências virão. E aqui continua falando que naquela época as pessoas viviam sobre o medo e a adoração a diversos deuses, os quais estavam no centro das guerras e conquistas. Portanto, a aparição do Deus dos Hebreus e seu envolvimento direto não foi surpresa. A luta dos israelitas por liberdade se tornou um confronto sobre quem servia ao Deus mais poderoso. Ficou entre uma coisa, né, de deuses, entendeu? Ah, meu Deus é mais poderoso, meu Deus é tudo mais. E é como eu disse, Deus não fez isso assim só por bobeira, só para brincar, entendeu? Não foi só para se amostrar ou algo desse tipo, não. Não foi. Na verdade, ele queria até o máximo evitar isso, entendeu? Ele não queria que isso acontecesse. Mas é como eu disse a vocês, tudo nessa vida, se você fizer tomar decisão errada, não tem consequências. Então, é do mesmo jeito isso. Deus queria que fosse da maneira correta, mas não foi. Então, ele tentou, né? Enviou 9 pragas. Não tinha muito o que fazer, né? Hoje, muitos questionam a razão de Deus ter causado tanta destruição na última praga do Egito, mas para os povos antigos, eventos assim eram esperados. Desde o início, Deus havia dito a Moisés: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Esse tema é fundamental para entender como Deus manifestou seu poder contra os egípcios, especialmente na morte dos primogênitos. Seu propósito era que os egípcios soubessem quem ele era. Esse ponto, embora essencial, muitas vezes é esquecido. Conhecer a Deus é viver a salvação, e a história de Êxodo ilustra isso de maneira bastante concreta. E é interessante destacar essa parte. Conhecer a Deus é viver a salvação. É interessante, né, destacar, porque se você não tá do lado de Deus, você tá do lado de quem? Você sabe, né? Do lado do mal. Duas escolhas, né? Duas opções. Exatamente. E Faraó já escolheu o lado dele há muito tempo. Só que mesmo assim, é como a gente falou sobre Judas, né? Ele teve o momento de escolha dele. Jesus lutou por ele. Queria muito que ele mudasse de ideia. Queria que não fosse ele. Mas no final das contas, ele é grandinho e ele já sabia muito bem o que escolher. Então, Jesus ali já não podia mais interferir na decisão dele, porque como a gente falou, existe o livre-arbítrio. Faraó tinha o livre-arbítrio dele. E ele escolheu o quê? Que não, ele não queria. Queria nem saber de Deus. Então, a destruição veio, o caos aconteceu e tudo isso fazia parte, entendeu? Deus queria mostrar a ele quem ele era, sabe? E não era tipo assim de uma forma ruim, tipo assim, eu quero mostrar só meu poder, não é isso. Deus queria mostrar quem ele realmente era. Ele era o Deus de Israel, ele não era qualquer Deus que Faraó e os egípcios professavam que eles eram grandiosos e faziam grandes coisas por ele. Não, Deus era maior do que qualquer um desses, entendeu? Então Deus queria mostrar isso. Então você encontra a salvação. O Faraó poderia ter encontrado a paz e a salvação ao lado de Deus, mas ele não quis. Ele quis o caos e a destruição, que faz consequências dos atos dele. E aconteceu que muitos também sofreram as consequências disso porque eles também estavam nessa. Não só por causa de Faraó, mas porque eles também adoravam e professavam desses deuses. Então é isso. Aqui a gente vê, né, a felicidade acontecendo finalmente, né? O povo de Israel teve a liberdade, o povo de Deus estava em paz. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? A história não é só isso. Exatamente, a história tem uma continua. semana toda para estudar. E Êxodo é um livro muito importante e é como aqui diz, né? O Êxodo é sem dúvida um dos eventos mais marcantes da história entre Deus e o seu povo. E é bastante importante destacar isso aqui, porque a história de Deus e o seu povo é muito importante você estudar. Porque eles passaram por muitas coisas e a gente passa por isso, né? A gente passa por altos e baixos. Mas a gente imagina assim, nossa, naquela época foi sofrido para eles, viu? Foi pesado. Mas eles permaneceram fiéis, assim, foi um pouco difícil, né? Com a esperança deles decair um pouquinho, mas subiu novamente e eles confiaram plenamente em Deus. E graças a Deus ficaram em paz. Então, com isso, pessoal, a gente finaliza a lição de sábado e domingo.
Então deu uma estudada nos capítulos aí, né, Lia? São 3 capítulos grandes, mas bem esclarecedores. A gente deu um resumo do resumo, pegou alguns pontos importantes e legais. Só que é muito importante, né, que você leia aí em casa e estude sobre esses capítulos, porque a semana toda vai ser baseada neles. E seria legal se vocês também comentassem aí o que vocês estão achando, né? O que você comentem também o que vocês acharam da tirinha e tudo mais. Podem comentar, que a gente ama ver os comentários de vocês. E a gente vai responder também. E com esse pensamento, vamos orar, Lítia? Para que ele possa abençoar o nosso dia. E é isso, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais. É verdade, tá aparecendo aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Tchau, tchau.